Graça e paz a todos. Quero ler para vocês um texto da Escritura Sagrada no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 35. Gostaria que você desse atenção a essa leitura. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na presença de dois dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão, Simão, e disse-lhe: Achamos o Mestre, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus quis ir a Galiléia e achou Filipe e disse: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou dolo, melhor dizendo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade te digo, de hoje em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Queridos, eu gostaria de falar nesse texto de algo que acho que muitas vezes passa despercebido quando nós lemos esse texto. É óbvio que eu não quero fazer doutrina em cima desse texto que nós acabamos de ler. Mas eu quero que a partir da leitura que fizemos a gente possa refletir a respeito de um assunto de suma importância que tem ficado perdido no contexto da vida atual, inclusive na vida da igreja. O ponto que eu quero destacar para vocês nesse texto é que Jesus destaca, através de suas ações e através do texto que nós acabamos de ler, a importância do relacionamento. E eu queria que você gravasse aí um título, se você quer gravar, se você gosta de estabelecer um título para a reflexão que fazemos, estabeleça que o ambiente de relacionamentos gera revelações. O ambiente de relacionamentos proporciona revelações. Também proporciona crescimento, proporciona desenvolvimento na vida espiritual. Nós fomos criados por Deus como seres relacionais. Por natureza somos seres relacionais. Nós somos feitos para estar em contato com as pessoas. Aliás, quando Deus criou o homem, observou que a primeira coisa que não era boa, depois de todas as coisas boas que foram criadas, era que o homem fica só. Não era uma ideia muito agradável. E criou a mulher, a sua companheira. Na mulher, Deus constituiu a família da união da mulher com o homem. Todos os outros relacionamentos nascem a partir da família. E Deus constitui a família como o primeiro núcleo de relacionamento humano. A questão do relacionamento tem ganhado importância na sociedade atual. Diversas áreas de estudo são criadas, são trabalhadas para estudar os relacionamentos, criar mecanismos e ferramentas que possam favorecer que eles aconteçam dentro de uma normalidade esperada. Dentro dos diversos tipos de relacionamento, diversos tipos de relacionamentos que poderíamos destacar, podemos falar de 3, e começando do mais abrangente para o menos abrangente. Nós temos relacionamento social, que fala do cidadão enquanto participante de uma sociedade, numa visão macro, em um conjunto maior. Nós temos a visão corporativa dos relacionamentos. Aliás, essa é uma área que ultimamente tem recebido muita atenção, estudos
e dedicação, porque quando os relacionamentos na área corporativa ou profissional não vão bem, ele vai trazer prejuízo nos resultados que se espera daquele grupo que tem o propósito de produzir algo em termo material ou de resultados no ambiente corporativo. Então, o relacionamento no ambiente corporativo tem sido, nos últimos anos, alvo de muita preocupação e de criação de ferramentas e ajustes para que ele não traga prejuízo no objetivo fim das relações que surgem no ambiente de trabalho. Mas eu gostaria de falar com você a respeito da relação familiar. E nessa relação familiar eu quero incluir a igreja, porque a igreja é a família de Deus. Nós somos a família do Senhor. Nós vemos na Bíblia, em Efésios, Deus nos diz que somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, com essa visão de família de Deus, eu quero começar a refletir com você a respeito do texto que nós acabamos de ler. Observe que muitas vezes nós olhamos para as Escrituras e, obviamente, eu não estou querendo falar de relacionamento em detrimento dos pilares doutrinários e da importância que a palavra de Deus tem. Mas eu quero dizer uma coisa de antemão, que não importa quão profunda seja a verdade que você tenha a comunicar, ela terá muito mais espaço para ser comunicada dentro de um ambiente de relacionamentos. E olhamos para a palavra de Deus e vemos que essa passagem demonstra que os discípulos que ouviram de João a mensagem sobre Jesus Cristo, sobre quem ele era, buscaram com Jesus ter tempo de convivência com ele. E é isso que eu quero destacar nessa reflexão de hoje. Os discípulos tinham de João uma informação a respeito do Messias, uma informação a respeito do Mestre, uma informação a respeito do Cristo, que é equivalente a Messias. Eles esperavam o Cristo e João mostrou a eles aquele que eles esperavam. O Cristo era a esperança de Israel. O Cristo era a redenção do povo de Israel. Eles tinham a informação correta a respeito de quem era Jesus. Mas quando eles acompanham Jesus e Jesus pergunta para eles: o que vocês querem? Eles são categóricos em responder: onde moras? E isso nos aponta para o interesse maior deles. Eles queriam conviver com Jesus. Eles não queriam apenas um sinal que Jesus demonstrasse, que pudesse afirmar para eles que Jesus era aquele que João tinha apontado ser. Mas eles não queriam nenhuma demonstração de poder. Eles queriam saber onde Jesus morava. Eles queriam conviver com Jesus. E essa é a lição que eu quero compartilhar com vocês hoje. A convivência, a nossa relação com Cristo, a nossa relação com os nossos irmãos, a nossa relação com a nossa família, gera um ambiente de revelação. Isso nós vemos durante o texto, durante todo o acontecimento da leitura que fizemos desse encontro de Jesus com os discípulos que agora o seguem, que eram os discípulos de João. Nós vemos que esse ambiente de revelação ele vai gradativamente crescendo. Os discípulos os primeiros discípulos encontram Jesus e vão em busca de outros, já com a declaração que nós achamos o Messias, até o ponto de chegar em Natanael. Natanael é o personagem que eu queria gastar um pouco de tempo e destacá-lo dentre os demais, porque Natanael, quando é convidado por Filipe para encontrar com Jesus, dizendo que eles acharam aquele de quem Moisés escreveu na lei, aquele de quem os profetas escreveram, ou seja, Filipe disse para Natanael que o cumprimento das profecias que apontavam para o Messias tinha acontecido, tinha se concretizado, e Natanael questiona por causa da origem de Jesus. Ele diz que poderia haver alguma coisa boa de Nazaré, que a informação dada por Filipe sobre Jesus era que Jesus era de Nazaré e era filho de José. Talvez essa informação não satisfizesse a expectativa que Natanael tinha, provavelmente fundamentada no conhecimento das Escrituras, de qual seria a origem do Cristo, a origem do Salvador dos homens. Mas foi convidado por Filipe a tirar a prova, a comprovar isso, e foi convidado a vir e ver. Mais uma vez nós observamos que o que Natanael foi convidado a fazer é: venha conviver com ele e aí tire suas conclusões. E foi isso que Natanael fez. Natanael foi e mal chegou perto de Jesus. Jesus declara provavelmente para os que estavam em sua volta: aí está um israelita que não adolo, um israelita íntegro, um israelita que realmente faz jus ao nome que lhe é dado. Natanael acha estranha a colocação de Jesus para ele e pergunta de onde Jesus o conhece. E quando ele pergunta de onde Jesus o conhece, Jesus faz a ele uma revelação que provavelmente o deixa chocado, porque isso demonstra
que Jesus tinha um conhecimento que ultrapassava o mundo natural, o mundo dos homens. Que Jesus realmente conhecia os segredos do coração de Natanael, que Jesus era Deus, que Jesus tinha atributos divinos, que Jesus era onisciente. Esse texto, essa declaração demonstra isso. Jesus diz: eu te vi antes de Filipe te chamar. Há dois pensamentos, pelo menos, a respeito dessa ideia da figueira, e hoje eu não queria gastar tempo definindo e nem argumentando sobre nenhum dos dois. Mas seja qual for a argumentação que se dê, o que Jesus demonstra com essa declaração é que ele conhecia Natanael muito antes de Natanael vê-lo, que Jesus era Deus. E isso Natanael entendeu quando declara: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.